despesa, digamos, aquilo que o país gasta, caiu 15%. E caiu 15% porquê? Porque deixou de haver possibilidade de financiar a diferença pelo endividamento. Essa é melhor ver-se o troço final da curva, que se percebe perfeitamente, com a queda da linha verde e a queda da linha azul. Doutor Medina, acha que sim? Eu acho que sim, mas mesmo deixando a linguagem gráfica é fácil de perceber. Pois é, porque os nossos gráficos, quando são tratados e são emitidos, têm uma outra leitura e este está bem mais complexo. O empobrecimento efetivo é dado por esta linha, no fundo, que é o PIB. E o empobrecimento que é percebido pelas pessoas é dado por esta linha, que é aquilo que é a linha verde, que é a despesa. Que cai enormemente. E, portanto, esta diferença é importante. Enfim, porque obviamente nós empobrecemos, o país hoje produz menos, tem menos rendimento do que tinha em 2008, foi força do processo de ajustamento, mas aquilo que é a percepção é maior do que a realidade. Então, e as falências e o aumento do desemprego, como é que essas variáveis entram aí? Faz parte disto tudo, exatamente. O PIB caiu mais 7% desde 2008 e a despesa, como um todo, caiu 15% desde 2008, obviamente. Porque o facto de nós termos uma riqueza aparente significava que nós tínhamos empresas, tínhamos empregos que eram sustentados pela dívida. Sim. Uma vez acabando a possibilidade de continuar a alimentar, digamos, essa dívida, essas empresas e esses empregos esvaíram-se. Claro. E inevitavelmente é como se estivessem, no fundo, como se fosse um balão insuflado. Sim. E que o balão rebentou. E, portanto, uma parte daquilo que se perdeu era algo que era insustentável. É claro que no processo de ajustamento perdemos mais do que seria apenas o correspondente à insustentabilidade. Perdemos mais. De facto, nós tivemos uma recessão, como digo, durante este período todo, foi de cerca de 7%. Desde 2008. O que é um número muito alto. É a maior recessão que nós tivemos nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma. Então, a realidade, deixe-me pôr isto em termos mais comezinhos. Imagina o meu caso, que dispunha de 100, resultante do meu trabalho, nesse período áureo, mas eu tinha, digamos, contraí empréstimos todos os anos de 10. Ou 20. Quer dizer, eu gastava 120, essa era a minha riqueza aparente, mas a minha riqueza real era 100. Sim. E o que aconteceu foi que eu deixei de ter esses empréstimos, quer dizer, recuei para 100, mas com o empobrecimento do país, eu ainda fiquei com menos de 100, fiquei com 70. Quer dizer, aquilo que se vê é uma queda de 120 para 70, quando eu só empobreci 7% para 93. Eu caí na minha riqueza real de 100 para 93. Mas a aparência, porque não me emprestam dinheiro, foi de 120 para 93. Sim. É esta confusão que se faz. Sim, mas estes números e este cenário que, como dizia, macroeconómico, reflete a realidade da maioria dos portugueses neste momento, considerando que a pobreza estava em 18% e agora está em 20%, considerando que o desemprego está nos 16%, portanto, até que ponto estes números que dão conta do estado geral do país no cenário macroeconómico, como o Dr. Vítor Bento referiu, até que ponto é que eles refletem o dia-a-dia das pessoas e o rendimento individual. Alguns que caíram de um salário para 0 ficaram desempregados. E têm subsídio de desemprego. Pronto, esse é um caso. Mas os casos são infinitos. É evidente que uns caíram de muito, outros caíram menos. Isto é o que se pode dizer em termos globais e demonstráveis com números. Depois, no caso concreto, os desempregados são os que sofreram menos. Não sei se me fiz entender. Até que ponto o empobrecimento real e o empobrecimento percebido do real, mas país... é menos do que parece. Mas significa que a sociedade como um todo hoje está mais pobre do que estava em 2008. A sociedade como um todo. Pronto, era aí que eu queria chegar. Terá havido algumas pessoas que pairaram melhor durante este período do que outras. Portanto, a forma como as pessoas individualmente foram afetadas terá sido de forma diferente. Mas o conjunto da sociedade está todo hoje mais pobre. Agora, nós quando falamos em pobreza, e quando falamos em pobreza mesmo específica de famílias, também temos que ter presente que o conceito de pobreza que normalmente é utilizado é um conceito relativo, não é um conceito absoluto. Os pobres de hoje vivem muito melhor do que os pobres há 50 anos e provavelmente até do que algumas partes da classe média de há 50 anos. A forma como nós... Mas essa comparação é perversa, não é? Não é nem deixa de ser. Isto é, convém que tenhamos essa ideia. Porque
como muitas vezes aquilo que nós vemos, a linguagem mediática, dá a impressão, digamos, que as pessoas estão no fio, absoluto fio da navalha. É preciso perceber, digamos, que aquilo que as sociedades hoje definem como os indicadores de pobreza é medido face à sociedade como um todo. Isto é, quando a sociedade progride, continua sempre a haver pobres. Mas agora há mais. E há pobres de outro tipo. Há uma classe média que passou à condição de pobreza. Houve casais jovens que deixaram de poder pagar a casa e tiveram que voltar para a casa dos pais. Quer dizer, é uma realidade completamente diferente de há 50 anos atrás, do Estado Novo, de Salazar, etc. Mas o ponto, ou seja, noutro país qualquer, isto não se aplica apenas a Portugal. Sim. De facto, tem havido um progresso geral das sociedades. Mas, não obstante, o progresso geral continua sempre a haver pobres, porque os pobres são medidos em termos relativos. São medidos, enfim, o que eu vou dizer são relativos ao rendimento mediano. É uma média, para tornar mais simples, relativamente a uma média. À medida que a média vai subindo, mesmo, portanto, as pessoas vão melhorando o seu nível de vida, mas aquelas que estão abaixo de 60% dessa média são sempre considerados pobres, mesmo que vivam melhor do que viviam. Mas vamos lá ver, mas nós agora temos não só mais pobres, porque passamos de 18% para 20%, como temos novos pobres. Claro, porque a classe média, um segmento importante da classe média proletarizou-se. Mas esse ponto está estabelecido quando eu lhe disse que, de facto, que a sociedade hoje está 7% mais pobre do que estava em 2008, em termos de riqueza efetiva, produz hoje 7% menos do que produzia em 2008. Isso é um dado, é verdade, Sim. é assim. Agora, a forma como isso distribui dentro da sociedade, eu não tenho dados para isso. Seguramente, mas a sociedade também está mais desigual, não é? Provavelmente, eu não tenho dados para isso. Sim, admito que sim. São dados públicos que aumentaram as desigualdades sociais. Sim, mas eu normalmente quando falo gosto de ter os números certos, claro. E portanto como não tenho o número certo, eu não sei exatamente. Admito, é plausível que num processo de ajustamento destes, é plausível que as desigualdades possam aumentar, quanto mais não seja, porque o número de desempregados aumenta muito. E o desemprego é uma das formas mais socialmente mais adversas, claro. Digamos, enfim, Doutor Medina, a pergunta que se faz sempre quando se fala do empobrecimento é se tinha que ser inevitavelmente assim. Se a economia entrou em recessão, seria. É o que esta linha aqui exprime. Isto no fundo é mais um dos temas que circulam no meio da rua, digamos, para enganar as pessoas. Porque, de facto, isto é muito simples de entender. No meio desta multidão que somos todos nós, há alguns que até vivem melhor. Há sempre gente que ganha mais, que enriquece, bem ou a mal, mas que enriquece. Isto é a visão global. Na globalidade, mas são muito poucos, não é? Bom, infelizmente são poucos. Era bom que fossem mais, ou que fôssemos todos, mas não é assim. Em termos globais é assim. Em termos individuais, isto varia ao infinito. Depende de cada qual. E como lhe digo, aqueles que caíram mais foram os que caíram no desemprego. Esses foram os que... Sim. Mas quando se quer olhar para isto com seriedade, o que se quer dizer na praça pública é isto está brutalmente mais pobre. Quer dizer, olha-se para a linha verde e as pessoas ocultam que isto não era dinheiro nosso, isto não era riqueza nossa, é dinheiro que nos emprestavam. Sim. Se quiser ter uma noção disto, olha, o Estado endividou-se na última década 150 mil milhões. 150. Os fundos europeus que vieram do trabalho do Dr. Augusto Mateus, 96 mil milhões. Pelas minhas contas, eu estimo que o Estado recebeu de privatizações, daquelas nacionalizações que tinham sido feitas em 75, 20 mil milhões. Depois nós importámos muita coisa que foi paga com dinheiro que nos emprestaram, porque a balança era desequilibrada. Depois havia muito crédito à habitação, ao consumo. Bom, tudo isto desapareceu. Que é esta parte que está aqui entre a linha verde e a realidade. Sim. Então, o seguinte, o que parece é que isto empobreceu muito. Na realidade, o que aconteceu foi que deixámos de viver com o dinheiro alheio. Mas ao o primeiro-ministro há dias dizia numa expressão... Ao deixarmos de viver com o dinheiro alheio... Mas não empobrecemos, porque não era nosso. Está bem, mas houve segmentos populacionais que empobreceram em resultado de políticas de endividamento público que foram seguidas durante anos e anos e anos. Sim, mas não interessa, mas não era nosso, era dinheiro. Bem. O primeiro-ministro há dias dizia isso, que suscitou... Mas as pessoas na rua dizem assim, e que culpa tenho eu que o Estado se tenha endividado? Mas ninguém está à procura de culpa de nada. O Estado e os privados também foram incentivados a endividar-se, não é? Toda a gente... Todos nós estamos lembrados que os bancos, uma casa custava 100 mil euros e o banco
banco até emprestava, se fosse preciso, 120 Exatamente, mas mil o ponto é esse, para pagar a escritura, para ainda se comprar carro, mas o ponto é esse, e a a viagem às Caraíbas. Mas isso era riqueza nossa, isso era riqueza alheia. Sim, não é isso. Estava emprestada. Mas as pessoas foram, Mas de hoje certa nós forma, estamos aqui não é para estimuladas. falar com as pessoas, é fora das pessoas. Se falarmos com as pessoas fica tudo na mesma. Não, mas estamos a falar para as pessoas. Nós estamos a falar, e isto é muito simples, nós na globalidade enriquecemos, empobrecemos 7%. Na aparência, na realidade empobrecemos 7%. E na aparência partimos, 10 a 15, dependendo do indicador. assim, grosso modo, quantos? 20%. Por conseguinte, a aparência, que é aquilo Sim. que toda a gente vê, compram-se menos carros, as pessoas vão menos ao restaurante, etc, etc, mas isso em boa parte era com dinheiro alheio. Porque o que é importante aqui perceber isto é, mesmo que não tivesse havido recessão, que o PIB não tivesse caído, a sociedade teria sempre que ajustar o seu nível de vida às suas possibilidades. E isso iria sempre provocar um empobrecimento aparente. As pessoas iam sentir-se mais pobres porque iriam poder gastar menos do que aquilo que estavam habituados. Para se conseguir esse ajustamento, houve um processo que acarretou, além disso, um empobrecimento real dos tais 7%. Estes 7% já é a crise de 2009, que nem sequer foi o processo de ajustamento. O processo de ajustamento foi menos do que isso, mas enfim, juntamos tudo. Pronto, isso é a realidade. Agora temos é que sair daqui. Eu, assim, um bocado a olho para essa expressão, eu creio que nesta última década e tal, nós vivemos com 500 mil milhões, 400 mil milhões de dinheiro alheio. Pronto, isso... Nos últimos 10 anos? Sim, para aí, na última década. Assim, muito grosseiramente, eu penso que nós vivemos com 500 mil milhões de dinheiro alheio. 500 mil milhões. Bom, portanto, isso diminuiu. Portanto, isto come-se menos, vai-se menos ao restaurante, vai-se menos à praia, não se vai a Cancún, vai-se à Costa da Caparica. Bom. Bem, curiosamente, este fim de semana demos a notícia que o aumento de reservas de viagens no período da Páscoa aumentou entre 20% a 30%. É um número pequeno. Pois por isso é sempre muito importante termos os números presentes, mais do que funcionarmos com impressões, é bom termos sempre números presentes, porque às vezes a realidade impressionista mas estes não números corresponde à realidade real. não causam perplexidade. Não, quer dizer, significa de facto, quer dizer, houve um empobrecimento do país, mas não estamos num nível, o país não está num nível de pobreza como parece transparecer de algumas conversas que se ouvem. Nós continuamos a ser, no mundo, eu não tenho agora presente de cor, mas seguramente dos 30 países mais ricos do mundo. E é isso que nós temos que ter presente. Nós, de facto, há um empobrecimento em termos relativos, nós hoje, em conjunto, temos menos do que tínhamos em 2008, mas dentro do mundo, como no seu conjunto, nós vivemos razoavelmente bem. Bom, Dr. Medina, avançamos para a reestruturação da dívida, que é o tema seguinte. Sim, se acha que o público já está esclarecido sobre o empobrecimento, não é aquilo que parece. Dr. Vítor Bento, reestruturação da dívida. O que é que... O senhor não assinou o manifesto dos 74? Não. Fez muita falta. Não, estou a perguntar. Então, e qual é a sua posição relativamente a esta questão da reestruturação da dívida? É essencial ou não é essencial, considerando que ela está nos 120%, Dr. Medina? O senhor outro dia fez aqui umas contas entre... Não fiz contas. Mostrei estes gráficos que o IGCP tem. Sim, e segundo esses gráficos, o valor real da dívida... O valor no fim de 2013 era 213 mil milhões. 213 mil milhões, sim. Bom, está bem, mas em porcentagem do produto interno bruto? Isso 129. 129, pronto, era aí que eu queria chegar. É essencial ou não é essencial? O que é que o Dr. Vítor Bento pensa? Acima de tudo, mais uma vez, nós temos que saber daquilo que falamos, não é? Sim. Em primeiro lugar, de facto, o nível de dívida é um nível elevado, em termos mundiais e mesmo em termos europeus é um nível elevado, embora não seja o mais elevado. Nós temos níveis de dívida, enfim, na ordem de grandeza em percentagem do PIB, como Chipre, Irlanda, Portugal, Itália, Grécia tem mais, apesar de duas reestruturações, a Grécia ainda tem mais dívida e portanto, temos valores... portanto, como digo, sendo elevados, não são únicos. Isto é, nós não somos um caso único nem na Europa, nem no mundo. Agora, para saber, digamos, se precisamos ou não de reestruturar, temos que ver, a dívida que temos é sustentável ou não é sustentável? Sim. Pode ser sustentável. Acha que sim? Pode ser. Mas tem que haver crescimento económico. Exatamente. Portanto, a chave está no crescimento económico. Porque acima de tudo, não é economista, porque acima de tudo, nós temos que perceber, porque quando se diz que o peso da dívida é insuportável, temos que fazer comparações com os outros. E, por exemplo, a taxa de juro que nós hoje estamos a pagar pela dívida como um todo, que são cerca de 3,5%,
é das mais baixas que alguma vez pagámos. A taxa de juros da dívida toda, como um todo, é hoje das mais baixas. Mas também nunca tivemos uma dívida tão alta. Mesmo assim, é verdade, mas mesmo assim, se formos ver o peso dos juros em percentagem do PIB, que é a forma melhor de fazer essa medida, nós, no período de 83